Salve, salve tricolores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever aí embaixo, deixar o like no vídeo e me seguir lá no Instagram, AlemãoSPFC. Agora, sem enrolar, vamos pro vídeo de hoje, retornando aqui nesta quinta-feira. Deus abençoe o nosso dia, São Paulinos e São Paulinas. Temos algumas novidades, assinaturas de contrato, então já vamos lá começando com as atualizações. Primeiramente, o lateral esquerdo Enzo Dias será do São Paulo de maneira definitiva. O jogador aí que pertence, à equipe do River Plate e está emprestado até o término da temporada, atingiu todas as metas estipuladas em contrato e será contratado pelo tricolor. Então, a partir da próxima temporada, ele é de fato jogador do São Paulo, Estava emprestado em 2025, mas já atingiu as metas, As metas eram pelo menos 50% das partidas que ele entrasse em campo em pelo menos 45 minutos, e isso foi atingido. Então, por cerca de 10 milhões de reais, tá bom? 10 milhões de reais, o São Paulo vai adquirir 60% dos direitos econômicos do atleta. Para mim, uma boa contratação, um jogador que se firmou até como titular. Tinha-se uma dúvida, no início do ano, se ele jogaria, se o Wendel acabaria jogando, como esse titular, mas o Enzo mostrou dentro de campo que é a melhor opção, na minha visão, Um jogador aguerrido, um jogador que não tem bola perdida, que disputa, que vai para cima, que vai para o ataque, não é dos primores técnicos, isso aí é verdade, mas garra, vontade, nunca faltou e agora está sendo exercido esta compra. Em contrapartida, o Galopo deve de fato ficar no River Plate, Para quem não se lembra, no início da temporada, foi meio que uma negociação paralela, O Enzo veio emprestado, o Galopo foi emprestado com as mesmas metas que o Enzo, tá bom? O Enzo já adquiriu aqui e para o Galopo lá faltam apenas 4 jogos. Lembrando que o River está também na Libertadores, está disputando o Campeonato Argentino, então em breve, o Galopo deve atingir essa marca aí. Já é uma negociação diferente, também por 60% dos direitos econômicos, mas aí 20 milhões de reais. O São Paulo tá tão sem dinheiro, rapaziada. Para vocês terem noção, o São Paulo teria que pagar 10 e receber 20, O São Paulo tá tentando abater aí nesse valor. Você falar assim, vocês vão ter que pagar 20, mas o Enzo custa 10, o Enzo fica, vocês mandam 10 milhões de reais pra gente e aí encerra o negócio. E aí, você achou vantajoso São Paulo? Basicamente uma troca, entre Galopo e Enzo, empréstimos e tudo mais, mas foi isso que aconteceu, tá bom, galera? Então o jogador assina de maneira definitiva com o tricolor assim que o contrato dele por empréstimo se encerrar. Outra novidade, sobre a assinatura também é sobre o Rian Francisco. Rian Francisco, que apesar de estar machucado, tem uma renovação de contrato para ser anunciada em breve. O jogador que passou por uma cirurgia aí no último mês de julho está em recuperação, só volta aos gramados em 2026, será jogador do São Paulo por mais tempo, O contrato agora dele será prolongado, terá um aumento salarial, então o Rian Francisco deve assinar aí mais ou menos até 2029 com uma boa valorização salarial. Atacante de apenas 18 anos, que já marcou 3 gols como profissional, teve poucos minutos com o Zubeldia. Quando chegou o Hernan Crespo, a gente falou, agora vai, acabou machucando o joelho, tendo essa mesma lesão do LCA, só que nos treinos, passou por cirurgia e agora está fazendo essa preparação aí para retornar em 2026, agora com um contrato novo, tá bom, galera? Para mim, uma grande notícia, a gente passando por um momento complicado aí de centroavante, Acho que o Rian Francisco poderia ter essa oportunidade, Um garoto que eu vou falar a verdade aqui para vocês, talvez o São Paulo e o Zubeldia tenham até estragado a carreira dele, porque o momento que ele veio da Copinha, aquele moleque era um meteoro, fazendo 2 gols de cavadinha no mesmo jogo em uma semifinal, era pro moleque já chegar jogando. O Caleri tava mal, aí depois o Caleri machucou, falou, agora o Rian vai, aí André Silva segura, o moleque não joga, volta pro sub-20, e aí na hora que teve essa lesão do André Silva, acho que esse moleque já teria até deslanchado com a nossa equipe, já estaria valorizado pra caramba aí no mercado, Mas o São Paulo não gosta de fazer isso, rapaziada? A gente teve comparativos aí nesses últimos dias entre as vendas entre São Paulo e Palmeiras, O Palmeiras vendendo totalmente melhor do que a gente, e o São Paulo, que poderia fazer uma grande venda com o Rian, acabou tendo o azar da lesão, mas muito também por conta da incompetência, Porque o garoto poderia ter tido muito mais minutos do que ele já teve. Aí às vezes volta de lesão, não volta do mesmo jeito, a torcida às vezes frita o jogador que está tentando recuperar a confiança, ganhando moral e tudo mais. Então muita coisa pode acontecer. Pode ser que ele volte, deslanche, faça muitos gols, perca esse tempo aí, entre aspas, se recuperando, Mas a gente sabe que é uma lesão muito complicada, rapaziada? Realmente, de fato,
é uma lesão bem difícil de recuperar. A gente está vendo aí o próprio Caleri, né? O Caleri já está fazendo alguns trabalhos ainda com a fisioterapia, mas já no campo, né? Enquanto o Rian Francisco, outros jogadores como por exemplo o Lucas Moura, ainda seguem na academia. Hoje o São Paulo treinou e tivemos 2 reforços aí confirmados, tá bom? Tanto o Tapia, tanto o Ferrarese, que estavam com as suas seleções nas eliminatórias, retornaram e treinaram normalmente. Nenhum dos dois, infelizmente, conseguiu o objetivo, né? O Tapia e o Chile não vão disputar a Copa do Mundo no ano que vem, e o Ferrarese e também a Venezuela também não vão disputar a Copa do Mundo ano que vem. Diferente do Bobadilla, mas o Bobadilla é uma situação diferente, né? O Bobadilla está suspenso para o próximo jogo, portanto, ele vai ter uma apresentação um pouquinho mais tardia, né? Tem a questão da comemoração e tudo mais, a gente sabe, né? O jogador está suspenso para a próxima partida, o Paraguai garantiu vaga direta na próxima Copa do Mundo, então o Bobadilla ganhou alguns dias aí para comemorar mais com o seu país, com sua família, com todos os seus amigos. Fechou, rapaziada? Então, atualizando a situação de todos os jogadores que, entre aspas, estavam fora do São Paulo, alguns convocados, outros machucados. Confirmado, né? Arboleda e Marcos Antônio voltam, né, e ficam à disposição para a próxima partida. Os jogadores que estavam se recuperando de problemas musculares. Arboleda se machucou contra o Atlético Paranaense na Copa do Brasil, né, no jogo de volta lá no estado do Paraná, e o Marcos Antônio, né, que se machucou aí pouquinho antes da paralisação para a data FIFA, também fica à disposição, né? Então, um provável São Paulo que a gente já está imaginando para domingo deve ter os dois como titular, tanto o Arboleda, tanto aí o Marcos Antônio, que já eram jogadores titulares, né? Agora retornando em suas condições, devem retornar à vaga, a não ser que haja alguma precaução, né? Alguma preocupação também por parte do departamento médico e da comissão técnica, né? Às vezes o jogador volta, né? Fica à disposição, mas existe ali um período de cautela, né? Que ele começa no banco, depois vai entrando alguns minutos, vai treinando mais intensamente e aí sim fica 100% liberado, mas é sempre muito bom poder contar com os jogadores à disposição. Para a zaga também teremos Tolói, teremos Mailton, teremos Rigoni, né? Todos os jogadores reforços do São Paulo ficam à disposição e só fica essa dúvida, né? Temos até amanhã para a chegada desse camisa 9, né? A gente falou sobre muitos nomes, Marcos Antônio, Marcos Leonardo, né, rapaziada? Acabou virando uma novela e não veio. A gente falou também sobre Abubakar, falamos sobre Paco Alcácer, jogadores livres no mercado que também não vêm, né? Por conta dos salários, né? Por conta dos altos valores envolvidos em uma negociação, apesar dos jogadores estarem livres, né? Imagina se tivesse que pagar uma transferência para o clube, né? Um jogador livre, São Paulo não está conseguindo pagar o salário, e muita gente começou a comentar nas redes sociais, falar, alemão, e o Balotelli aí, né, com 35 anos de idade, será que não vem não? Também está livre aí no mercado, será que não encaixaria no São Paulo? Dispensa apresentações aí, né? Um jogador de tanto sucesso no futebol europeu e na sua seleção, também não vem, né, rapaziada? 35 anos de idade, apesar de ser um jogador aí com toda essa passagem de sucesso em muitas equipes, é um jogador que vem sofrendo por problemas físicos e pela falta de jogo, né? Então, não vem também, e é isso, rapaziada. Eu, sinceramente, acho que a janela de transferências do São Paulo está se encerrando, e aí, de fato, o time que nós temos hoje será o time que nós vamos manter aí até o final da temporada, né? Foram muitos nomes discutidos, muita gente conversou sobre, e o Brenner, será que não volta? Estava até em radares de outras equipes aqui do futebol brasileiro, né? Acontece que é isso, os prazos vão se encerrando, daqui a uma semana, né, precisamente, hoje é dia 11, no dia 18, na mesma quinta-feira, só que na semana que vem, teremos o jogo contra a LDU, tem prazo, tem tudo, muita coisa envolvida aí, que uma negociação teria, né, que de fato acontecer, mas esse é o São Paulo, né, rapaziada, é um time que praticamente está parecendo aí time de várzea, mal administrado, a sorte que temos bom treinador e temos alguns bons jogadores que se identificam demais com a nossa equipe, como o caso do Luan, né, a gente viu uma declaração aí realmente super importante, né, sobre a sua saúde mental, sobre o momento complicado que ele passou, né, o Luan, sinceramente, se ele não tivesse essa lesão que ele teve, com aquele momento que ele estava, já era para ele estar voando aí no futebol europeu, jogando em grandes clubes, grandes campeonatos, acabou que a carreira do cara despencou do nada, né, era titular, era procurado por Porto, Ajax, grandes equipes do futebol europeu, sofreu lesão, foi emprestado ao Vitória, não jogou, voltou para São Paulo, treinou separado, pedia, né, segundo ele mesmo, implorava por oportunidade de só treinar com um grupo, né, o cara não queria treinar separado, ficava preso no porão, chorando, segundo as palavras dele mesmo. Então, palavra aí de um jogador que se identifica muito com o clube, saúde mental de fato realmente é muito complicado, né, mas ainda bem que o Luan voltou, fica à disposição agora do técnico Hernan Crespo, entrou em algumas partidas, tá treinando com o grupo, tá viajando para os jogos, a gente sabe que titularidade
é difícil, né? Mas eu acho que é um garoto que pode dar a volta por cima e nos dar muitas alegrias. Quem sabe esse time não seja aí campeão ao término da temporada. Não, rapaziada, ó. O vídeo está se encerrando, mas se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever por aqui. Deixa a sua moral aí, deixando o like, os comentários sobre todos os assuntos que a gente comentou. Fechado? Volta amanhã com muito mais novidades. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Valeu!